eu sou o Frank Oliveira e sou professor de História no Colégio Reis Magos. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões que nós realizamos aí no mês de junho com a prova bimestral de História do nono ano. E trabalhamos dois conteúdos, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. A primeira questão levantava o seguinte questionamento: por que milhões de alemães abraçaram o nazismo? Olha, se nós observarmos a conjuntura da Alemanha naquele período pós-Primeira Guerra Mundial, nós vamos observar que é uma Alemanha destruída, uma Alemanha que foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes que veio aí esganar a Alemanha, imposto por quem? Imposto pelos Estados Unidos, a maior potência da época, e pela Inglaterra, pela França, que também eram grandes potências da época. Então a gente poderia sair numa questão dessa, justificando por que milhões de alemães abraçaram o nazismo nesse momento, por que apoiaram Hitler, porque na verdade Hitler ele apareceu como um ícone, como salvador da pátria dos alemães. E os alemães se viam naquele momento como Hitler sendo a pessoa que vai tirar a Alemanha daquele caos e que vai instaurar uma nova Alemanha, uma Alemanha forte e próspera, como vai acontecer realmente posteriormente. Tá? Mas isso ocorre com o apoio dos Estados Unidos. Num segundo questionamento, nós levantamos o seguinte: qual dos regimes totalitários pregava a superioridade da raça ariana? Olha, uma das características principais do nazismo é exatamente a questão da raça. Hitler, ele sempre pregou o seguinte: a sua raça, ela já estava evidenciada, ela já foi trazida, ela já foi mandada por Deus como uma raça superior a todas as outras, que é a raça ariana. Em contrapartida, em detrimento a isso, ele dizia que os negros, que os homossexuais e que os judeus, eles deveriam ser exterminados do mundo. Tá? E por isso é que nós vamos ter aí, consequentemente, o chamado e conhecido Holocausto. Uma terceira questão diz respeito ao seguinte: em 1933, assim que assumiu o poder, Hitler começou a militarizar a Alemanha, desafiando abertamente as imposições ditadas pela França e Inglaterra. Essas imposições se referem a quê? A que tipo de acordo? Ora, respondi agora há pouco. O tratado, o acordo que foi e que menosprezou a Alemanha, que fragilizou a Alemanha, é exatamente o Tratado de Versalhes. A quarta questão da nossa avaliação tratou do seguinte: é sabido por todos que após a Segunda Guerra Mundial ocorreu a chamada Guerra Fria, ou seja, uma guerra não declarada entre o mundo capitalista versus o mundo socialista. A Alemanha, por conta dessa disputa de territórios, acabou sendo dividida. Como se chamou a conferência responsável pela divisão da Alemanha? Na verdade, essa questão aí é uma questão de mais conhecimento do fato histórico. Não é uma questão que você vai abranger o conhecimento, vai buscar o aluno para pensar. Ele tem que saber que a Conferência de Potsdam foi a responsável direta pela divisão da Alemanha em 4 partes. A Alemanha acabou sendo dividida aí entre a União Soviética, que é o regime socialista, tá? Mas era aliada dos Estados Unidos, era aliada da Inglaterra e da França durante a Segunda Guerra Mundial, então tinha total direito de ter uma parte da Alemanha cedida para eles. E as outras 3 partes eram exatamente para os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. A quinta questão diz respeito ao seguinte: qual o nome do regime que possuía a máxima? Olha só, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Esse regime nada mais é do que o regime fascista. Gente, é bom se destacar o seguinte: regime fascista é todos os regimes totalitários. Todos os regimes totalitários são conhecidos como os regimes fascistas. Só que com uma diferença. O regime fascista na Itália, ele permaneceu com este nome, com essa denominação. O regime fascista na Alemanha, ele já foi modificado para nazismo. O regime fascista em Portugal, ele já ficou conhecido como salazarismo, tá? E o regime fascista na Espanha, ele ficou conhecido como franquismo, em homenagem ao general Franco, que governou a Espanha até 1975. Então, tem que se ter essa ideia, tem que se ter essa compreensão de que o regime fascista, em determinados locais, ele só muda de nomenclatura. Tá? Na Alemanha é nazismo, em Portugal é salazarismo e na Espanha é franquismo. Sexta questão.
Os Estados Unidos estava disposto a conter o avanço comunista pelo mundo. Tanto é que um dos primeiros países a receber a ajuda militar e econômica para combater o comunismo foi a Grécia. Como se chamou a doutrina criada pelos estadunidenses para conter o comunismo? Olha, essa doutrina que foi criada para combater o comunismo ferrenhamente e que foi usado aí muito poder econômico, certo, do capitalismo, é exatamente a doutrina Truman, certo? A doutrina Truman do ex-presidente norte-americano R. Truman, que também foi o responsável por colocar em prática o chamado Plano Marshall, que aí vai injetar na economia dos países capitalistas fortes, podemos dizer, números financeiros, certo? Valores muito altos para que os países socialistas não tivessem como se instalar em países como a Grécia, como em países até mesmo como o Brasil, nós podemos citar assim. Sabe por quê? Porque quando o Brasil teve que se aliar com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que um dos fatores que leva o Brasil a se aliar aos Estados Unidos é exatamente o apoio financeiro que os Estados Unidos vai dar para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Por conta disso, não só por conta disso, mas um dos fatores que levam Getúlio Vargas a apoiar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é exatamente o apoio financeiro que os Estados Unidos vai repassar para o Brasil, para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. E por último, para a gente acabar a nossa conversa de hoje, um breve comentário aí sobre o nazismo, sobre os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, nós podemos citar o seguinte, é um ponto que eu já tratei, mas vale ressaltar. Cite as outras denominações dadas aos regimes fascistas. Denominação na Alemanha, não esqueçam, nazismo. Tá? Na Alemanha, os regimes fascistas eram conhecidos como nazismo. Tanto é que um termo também correto que pode se utilizar na Alemanha é o nazifascismo. Completamente correto. Quando você vê numa questão de vestibular, na questão do Enem, tratando sobre o nazifascismo, vai estar tratando exatamente do fascismo na Alemanha. Se eu falar, por exemplo, do regime salazarista, do salazarismo, eu estarei falando do regime fascista em Portugal. E quando eu estiver falando sobre o regime franquista, certo? O franquismo, eu estarei falando exatamente sobre o regime fascista na Espanha. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os regimes totalitários, certo? E falando também sobre a Segunda Guerra Mundial. Até a nossa próxima web aula. Até mais. Pronto.